na a parte do InDesign, né? E daí semana que vem a gente começa o Premiere, né? Então vamos lá, deixa eu só apresentar aqui a tela, né, do Premiere do Design. Bom, então o que ficou faltando para a gente ver aqui dentro do InDesign é a parte de como que eu crio marcadores de numeração e como que eu crio camadas dentro do programa. Então vamos lá, já para a gente poder começar um arquivo novo aqui, arquivo, documento, para a gente começar a trabalhar com ele. Eu vou deixar aqui padronizado, né, como a gente fez a aula passada. E vamos pedir para criar. Beleza. Então, agora é só a gente montar os marcadores. Bem, os marcadores, eles servem para quê? São utilizados para poder indicar no texto pontos específicos de um determinado assunto. Exemplo. Então, se eu colocar assim, né? As causas do golpe de 64 foram. O que acontece, né? Coloco dois pontos, aí eu vou colocar um marcador aqui, vou colocar um asterisco. Então, por exemplo, né? Foram a ideia não comprovada do comunismo, né? Depois, outro ponto que foi lá, né? O apoio do governo norte-americano. Que mais? O apoio da mídia. Mais. O apoio da igreja. Então o que acontece, né? Isso aqui é só um exemplo. Isso que está aqui, esses marcadores, eles só servem para eu poder enfatizar o meu ponto, né? Então, quando eu quero enfatizar o meu ponto, eu uso os marcadores. E os numeradores? Os numeradores são usados para criar uma ordem ou uma sequência de fatos progressivos. Então, vou colocar um exemplo aqui. Então tá lá, modo de preparo. Então, qual que é o primeiro? Primeiro, né? Colocar o forno para aquecer. Depois, colocar a massa na forma. Terceiro, né? Colocar a forma no forno e esperar por 45 minutos.
adequado. Desligar o forno e esperar esfriar. Quinto, servir. Então, a diferença dos numeradores é que quando eu estou trabalhando com ele, eu preciso ter uma sequência lógica. Então, é fácil. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu posso colocar qualquer sequência aqui, que a ideia é a mesma nos marcadores, e aqui não. Aqui, se eu troco a sequência, o resultado não dá certo. É por isso que quando eu estou trabalhando com texto, eu preciso deixar esse texto correto, tá? Então, como que eu faço para aplicar o marcador? A maneira mais prática, como a gente viu na aula passada, é criando os estilos de parágrafo. Então, vou vir aqui nos estilos de parágrafo, vou dar o nome dele de marcador e, logicamente, primeiro eu vou colocar aqui o marcador que eu quero. Então, vou pegar aqui o tipo de fonte que eu quero para ele, vai ser um Arial, regular no tamanho 10, para não ficar tão... Pronto, opa, não era para dar um Enter, né, Jorge? Forma disparada está certo, formatos avançados, colocar português. Aqui eu não preciso de nada. A única coisa que agora eu tenho que vir aqui, ó, marcadores e numeração. O tipo de lista que eu quero é um marcador. E vou escolher um marcador qualquer. Então vou colocar esse símbolo aqui, ó, a bolinha. E aqui ele colocou assim, ó, é um ponto e um T. Então esse símbolo quer dizer que eu estou trabalhando com o marcador. Eu vou colocar um ponto aqui só para não ficar tão grudado na hora de eu trabalhar com o marcador. Agora vou dar um OK. Estranho. Estilo do caractere nenhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui estranha. Ah, tá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então vou colocar primeiro tabulação e depois um traço. Que legal. Então, vou colocar aqui que eu quero só com 10 milímetros e pronto. Agora, eu vou entrar aqui na internet, pegar lá o Lorem Y. Vou pegar aqui 20 palavras. Pronto. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. E aqui com essas 20 palavras que eu busquei lá, eu vou criar alguns parágrafos. Ó. Vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter aqui. E vou dar um Enter aqui. Pronto. Agora, quando eu colocar o marcador, pronto. Olha o marcador ali que a gente criou dentro dele. Então, o marcador é isso, ó, tá? Não tem muito segredo, né? Só para a gente poder trabalhar, certo? Para poder ter esses marcadores ali. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa para numerador. Numerador é o mesmo processo. Vou vir aqui, né? Vou criar um novo marcador, né? Um novo estilo de parágrafo. Vou dar o nome dele de numerador 1. Vou falar que eu quero sem estilo de parágrafo, sem estilo de parágrafo. O formato que eu quero para ele aqui agora vai ser um Arial. Vou colocar aqui um bold para ele, tá? No tamanho
12 acho que tá bom, só pra gente ter um espaço um pouco maior ali. Aqui sempre português brasileiro, recuo espaçamento, não preciso de nada. Vou colocar aqui 1 milímetro anterior e 1 milímetro posterior, só para ele não ficar grudado um com o outro. Tabulações não preciso. E vou vir aqui onde está marcadores e numeração. Agora eu vou vir aqui em números. Pronto. Vou deixar aqui normal, tá? Vou deixar como a formato de 1, 2, 3, 4 mesmo, que é o que eu posso estar trabalhando. Então eu tenho vários formatos. 1, 2, 3, 4 tá legal. Vou deixar o alinhamento esquerdo, só que aqui eu vou diminuir, vou colocar 10 centímetros, 10 milímetros, para ele não ficar tão espaçado. E vou fazer a mesma coisa. Vou lá no Lorem Y. Vou pedir aqui 30 palavras. Vou gerar um outro arquivo. Ó. E aí eu vou trabalhar isso daqui. Então, jogo aqui, jogo aqui, jogo aqui e jogo aqui. Pronto. Aí, vou lá no menu tipo, estilos de parágrafo. Vou pegar aqui o numerador 1, tá? Opa. Clica nele aqui, clica no numerador 1. Pronto. Então, essa aqui é a diferença. Então, no marcador, ele fica os pontos, os símbolos, e aqui ele fica os números. Essa é a diferença que eu tenho entre marcadores e numeradores. Porém, eu utilizo os marcadores para criar uma outra coisa que nós chamamos de listas numeradas. Então, o que é uma lista numerada? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Uma lista numerada é quando ele cria... não, eu quero pegar aqui listas numeradas, exemplo. Quando ele cria... Deixa eu ver se eu acho. Não. Aqui não tem nenhum exemplo de lista numerada aqui. Deixa eu colocar aqui no imagens para ver se eu consigo achar. Isso aqui, ó. Então, quando eu tenho isso, ó, ele coloca 1, 2, isso aqui, ó. Então, isso é uma lista numerada por níveis, para que quando eu precisar montar isso numa tabela um pouco mais elaborada, eu tenho como fazer isso. Então, a gente vai montar essa lista numerada lá. Como que eu faço isso aqui? É bem simples. Vou vir aqui dentro do estilo de parágrafo. Perdão. E vou pedir uma lista, um novo estilo. E vou chamar isso aqui de título. Certo? Olha. Lista, título. Muito bem. Aí eu venho aqui, vou falar para ele que eu quero que ele seja um Monte Serra Light no tamanho 12, 14 tá bom. Aqui eu não preciso de nada, aqui eu não preciso de nada, 1 e 1 tá certo. E venho aqui agora no marcadores de numeração. Bom, o que nós vamos fazer então é criar uma lista para que ele possa manipular para mim essa ação. Então vou vir aqui na lista, vou pedir uma nova lista e o nome dessa lista vai ser sumário. Tá?
Vou tirar esse continuar no números do documento anterior, então vou deixar só isso aqui mesmo e vou dar um OK. Aqui no número, ó, eu vou falar para ele que eu quero deixar desse jeito, ó, o número, um espaço para que fique legal. Perdão. E o nível vai ser 1. Esse primeiro exemplo aqui, nota que ele não é nada diferente do antigo, ó. Tá? Ó. Ele é a mesma coisa do que a gente fez no anterior, tá? Então agora eu vou fazer um segundo aqui, ó. Então eu vou criar um novo. Vou falar para ele que esse daqui vai ser, né? Vai ser o lista nível 2. Então vou falar que eu não quero nenhum estilo, redefinir para base. Vou falar que eu quero aqui um Monte Serra Light no tamanho 10. Aqui eu não preciso de nada. Aqui eu vou colocar 1 milímetro e 1 milímetro para não ficar. E o recuo da primeira linha com 0,5. Não, com... Vou colocar 2 milímetros, vai ficar legal. Agora eu venho aqui, ó, marcadores e numeração. Vou falar então que o tipo da lista vai ser marcadores, ou melhor, números. Vou falar que eu quero a lista sumário que eu criei. E aqui vai ser o nível 2. Agora é aqui, ó, no número que eu tenho que mudar. Então vou fazer o seguinte, ó, vou apagar isso daqui. E nesta seta eu peço para colocar, ó, o nível 1, que é o que a gente estava trabalhando anteriormente. Aí eu coloco assim, ó, ponto, né? E vou pedir aqui para colocar o nível atual. Pronto. Então, isso daqui, ele vai colocar para mim o número 1 e o nível anterior. Então, olha como que vai funcionar isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui agora nele. Vou escrever algum texto aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vem aqui nesse, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Se eu selecionar esse daqui e clicar no lista nível 2, olha lá o que ele faz, ó. Ele gera para mim uma lista já marcando ponto. Eu só vou fazer o seguinte aqui, que ele ficou tudo grudado, ficou estranho. Eu vou dar um duplo clique aqui no lista nível 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um espaço para ele e um pontinho. Olha ali. Pronto, aí ele ficou mais interessante. Note que aqui, ó, nesse 2 vai ser a mesma coisa, ó. Vou selecionar e quando eu clicar o lista nível 2, olha o que ele faz, ó. Ele aplica para mim esse nível 2 aqui em cima, tá? E se eu fosse fazer isso utilizando várias páginas, tá? Eu vou fazer então uma nova página aqui. Deixa eu só... Tá? Deixa eu pedir uma nova página aqui. Eita. Isso. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui de novo no Lorem Y.
Beleza, vou pegar esse texto aqui mesmo, que já está pronto, só para não perder muito tempo. Aí eu vou dar um Ctrl V aqui. Eita, o que veio isso? Agora, eu vou vir aqui em cima e vou colocar assim, ó. Título do documento. Título do artigo. E aqui eu vou colocar subtítulo 01. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui mais ou menos aqui embaixo, dou um Ctrl V, vem aqui embaixo, dou um outro Ctrl V. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou pegar esse título do artigo 1 e vou colocar como lista título, ó. Pronto. Ah, tá. Ele tá pegando isso aqui porque ele tá lendo esses outros aqui de trás, ó. Eu vou apagar isso daqui porque eu não preciso disso agora. Pronto, olha lá. Aí ele ficou título artigo 1. Aí eu vou vir aqui, vou colocar lista nível 2, ó. Então ele coloca aqui, ele coloca aqui e ele coloca aqui. Pronto. Então veja que ele pegou, marcou o título do arquivo como 1 aqui, ó. E esse 1 de 1, aí ele coloca, ó, 2 de 1 e 3 de 1. Sempre que ele tá, esse número 1 representa o artigo e aqui ele representa o subtítulo, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui esse artigo, vou dar essa caixa aqui, ó, vou dar um Ctrl C para copiar e vou jogá-la aqui nessa caixa, ó, Ctrl V. Nota que ele já colocou para mim o 2. Por que que ele colocou o 2? Porque ele entende que lá na minha primeira página eu tenho página 1. Vou gerar uma outra página aqui e vou dar um Ctrl V. Pronto. Agora eu vou criar aqui um arquivo, tá? Vou fazer um novo estilo aqui, ó, de parágrafo, né? Vou criar um novo estilo de parágrafo. Eu vou chamar esse estilo de parágrafo de sumário. Sumário estilo. Então nós vamos colocar aqui sem estilo de parágrafo. Nós vamos falar para ele que nós queremos que ele seja um Arial. Arial tá bom. Opção de separação aqui. Deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Marcadores de numeração nenhum, então tá beleza. E acho que é só isso. Então, vamos dar OK. Agora eu vou aqui na página 1 e vou criar meu sumário. Então vou lá no menu Arquivo, Inserir. Desculpa. Layout, Sumário. Vou colocar aqui o lista título e o lista nível 2. Pronto. O estilo do sumário, aqui vai estar escrito índice. Eu quero aqui que seja o marcador. No lista título aqui, eu quero que seja o sumário. E aqui eu também quero que seja o sumário. Deixa eu ver se é só isso, acredito que só. Pedir para excluir os números e vamos dar OK. Beleza. Olha ali, ó. Então, ele já gerou para mim o artigo, né? E agora eu vou pegar aqui, ó, seleciono ele, vou lá no menu
objeto não, desculpa, tipo, tabulação, clico mais ou menos aqui fora e peço para colocar uma guia. Pronto. E o que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho o meu índice funcionando. Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar o meu sumário estilo que está aqui, que ele ficou muito grudado, e vou falar para ele. Cadê você? Que ele vai ficar com 2 milímetros, tanto para dentro quanto para fora. Aí ele vai ficar um pouco mais legal. Isso, agora eu consigo ter uma visão interessante dele. Então é assim que funciona quando eu quero trabalhar com o meu sumário, utilizando os meus artigos ali, certo? Bem, então essa primeira parte aqui nós falamos sobre os marcadores, tá? Até aqui quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Beleza. Então agora nós vamos falar sobre camadas, certo? Então vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui, vou pedir um novo documento, tá? Eu só estou fazendo isso, criando um novo documento, para não ficar muita coisa na tela, tá? Mas não tem necessidade nenhuma disso. Então vou vir aqui, vou falar que eu quero páginas opostas, 2 e 2 e pronto, beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma página mestra. Então eu vou vir aqui na página mestra. Aqui embaixo, eu vou colocar assim. Fazer um texto, escrever a página, né? Alt, Ctrl Shift Alt N. Nome da revista. Então aqui eu vou pedir para colocar uma Montserrat agora esse nome eu vou pedir para que fique em azul. Esse dá, ixi, tá muito pequenininha essa fonte aqui, vamos colocar ela como light. Isso, agora sim. Esse dá fica em preto e esse revista eu vou colocar em vermelho. Pronto, então vai ficar desse jeito. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V desse outro lado para clicar desse lado aqui. Só que agora eu vou inverter a ordem do número da revista. Ctrl Shift Alt N. E aqui vai ficar preto, né? Que nem tá lá. E aqui nessa caixa, ó, eu vou lá em tipo, parágrafo e vou pedir para alinhar à esquerda. Pronto. Desculpa, ali à direita. Aí a minha caixa tá legal. E aqui em cima eu vou colocar assim, ó, né? Nome da editora. E eu vou colocar novembro de 2022. Isso daqui é só para a gente ter um texto, tá? Não tem nenhuma necessidade disso aqui tá aqui. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. E esse novembro de 2022 eu vou colocar em azul. Beleza, então eu vou pegar o texto que está aqui, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V e colocar desse outro lado aqui. Pronto, então todas as minhas páginas agora
vão ter essa coisa aqui, ó, nome da revista, tal, bonitinho. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar o texto, né, lá no Lorem Ipsum, vou copiar de novo esse texto aqui, dar um Ctrl C nele, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, né, vamos jogar isso aqui em cima. Vou colocar aqui, cadê você? Opções do quadro de texto, vou colocar em 3 colunas. Esse daqui também 3 colunas, beleza, né? Agora, deixa eu só dar um Ctrl A aqui. Vamos colocar isso como Arial. No tamanho 12, no espaçamento 15. Justificada à esquerda. Com a primeira linha com 1,25. Pronto. Bom, vou pegar esse texto que está aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver, opções do quadro de texto, vou pedir para colocar em 2 colunas. Então vamos dizer que aqui agora eu queira colocar uma imagem como fundo da minha página aqui, ó, tá? Então o que que eu faço? Eu vou vir aqui na imagem, né? Eu vou vir aqui na internet, vou pegar uma imagem qualquer. Então vamos colocar assim, wallpaper, move. Vou pegar um filme aqui qualquer. Esse daqui do Duna mesmo. Vou pedir para guardar a imagem, né, lá na área de trabalho. Pronto. Aí, como a gente já sabe fazer, né? Para eu colocar uma imagem de fundo, eu tenho que colocar toda, para pegar o retângulo com o X aqui, né? Depois, vou lá no menu Arquivo, inserir, e daí eu vou buscar a imagem lá na área de trabalho. Pronto, tá aí, botão direito do mouse, ajuste, ajustar conteúdo ao quadro. Pronto. Bom, o que acontece aqui? O meu texto, ele ficou, né, atrás da minha imagem. Então eu tenho que fazer o seguinte, vou colocar essa imagem para trás. E é muito simples, ó. Botão direito do mouse, ó, clica na imagem, botão direito, organizar, enviar para trás. Pronto, né? Tá aqui o meu texto, certo? Só que aqui, ó, essa parte do texto eu vou trazer um pouco mais para baixo, porque eu quero deixar o rosto da pessoa aparecendo. E esse aqui eu também vou trazer um pouco mais para baixo. Beleza. Tá. Bom, só que tem um pequeno porém, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Note que aquela informação da página que estava aqui, ela não está aparecendo. E por que que ela não está aparecendo? Ela não está aparecendo porque eu estou trabalhando com uma camada só. Então eu vou ter que criar uma outra camada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, criar um novo documento, vou dar um Ctrl X nessa imagem aqui. Vou vir aqui no menu Janela e vou pedir para colocar uma camada. Essa camada aqui eu vou chamar de
páginas, ou paginação, que é mais fácil para a gente poder entender. E eu vou pedir uma outra camada, e eu vou chamar essa camada de conteúdo. Agora o que que eu faço? Eu pego a minha camada paginação, deixo ela na frente, melhor, em cima de conteúdo. E vou travar. Agora, na camada de conteúdo, eu vou dar um Ctrl V. Pronto. E o que que acontece quando eu faço isso? Agora, toda vez que eu criar uma página aqui, ó, ele vai aparecer as minhas marcações que eu fiz como para minha páginas extras, ó. Então vou vir aqui, vou criar uma nova página, vou vir aqui no páginas, criar uma nova página. Então o que eu colocar aqui como elemento, ó, então vou fazer uma outra página aqui, só pra gente ver. Então vou vir aqui, vou colocar, sei lá, ferramentas, cor, transparente. Então vou pegar aqui, preparar um. Não, é Donald Duck, por isso que não vai dar certo. Ferramentas, cor transparente. Então vou pegar, criar um documento aqui pra gente poder ter os elementos lá, legaisinhos. Beleza. Guardar a imagem como. Ah, que droga. Beleza. Consegui salvar esse pato Donald. Vou pegar aqui. Não, eu quero um documento bem mais interessante aqui. Isso. Pedi para guardar a imagem. Também não dá certo. Só um minutinho, eu tô procurando umas imagens aqui para que possa ficar legal o nosso documento, tá? Então, guardar a imagem como. Isso, pronto. Beleza, né? E agora eu vou entrar aqui de novo no Lorem Y e vou fazer uma imagem aqui, um texto. Vou colocar aqui 600 palavras. Opa. 600 palavras, Jorge. Isso. Então agora eu vou montar minha página aqui. Então veja, eu estou trabalhando sempre, ó, com a paginação travada e com conteúdo liberado, porque a paginação está na frente. Aí eu vou dar um Ctrl V aqui no texto. Vou colocar aqui meu documento dessa parte. E aqui também.
Aqui nós vamos pedir para do quadro de texto colocar com 3 colunas. Aqui também. Isso, esse aqui eu posso. Beleza. Agora aqui eu vou fazer de novo aquele configuração. Vou dar um Ctrl A para selecionar o texto. Vou pedir aqui para colocar um Arial regular, tamanho 12, aqui dá para ser tamanho 20. Pedir para colocar justificado à esquerda. E vou pedir também para colocar aqui com 1,25. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou escrever a manchete do meu documento. Então vai ser lá: o fantástico mundo da... Criar uma outra caixa de texto e vou colocar aqui Disney, tá? Só preciso ver uma coisa aqui, porque eu preciso pegar a fonte, que eu não lembro qual é a fonte da Disney que a gente usa aqui. E eu sei que eu tenho ela aqui em algum lugar. Só um minutinho, por favor, que eu estou procurando a fonte aqui, tá? Ué, será que eu não tenho a fonte do Disney aqui? Bom, como eu não estou achando, vou fazer o seguinte então. Então vamos entrar lá no da fonte para buscar a fonte. Tá? Isso não tem problema nenhum. Então venho aqui na internet. Vou vir aqui colocar Disney Font. É essa aqui, o AltGraph. Então vou pedir para fazer o download. Vou mostrar numa pasta. Extrair arquivos na área de trabalho. Muito bom. Então, só agora instalar. Lembrando que isso aqui a gente pode usar porque eu estou trabalhando com um arquivo para aula, tá? Mas na maioria dos casos eu tenho que comprar a fonte, tá bom? Então vou colocar aqui o AltGraph, pronto. Olha ali. Agora eu vou aumentar aqui com tamanho 50. Acho que dá para aumentar. Ó. Escrever direito, né, Jorge? Você colocou tudo em maiúsculo, ficou feio. Disney, isso. Aí eu vou vir aqui, vou colocar e esse é o Fantástico Mundo da Disney. Eu vou pegar uma fonte que seja mais interessante. Vou jogar aqui o tamanho 30. Pronto. Beleza. Então aqui, ó, vai ser o meu documento. E aqui eu vou colocar o texto. E agora eu vou pegar e vou trazer aquele Pato Donald aqui. Então vou lá no menu Arquivo. Opa. Clica fora, né? Arquivo, Inserir. E eu vou pegar o Pato Donald. Ó, então trago ele aqui. Prontinho. Ó, eu vou colocar ele aqui em cima. Nota que mesmo eu colocando ele em cima do nome da revista, ó, ele não vai aparecer, não vai tampar. Por que que ele não vai tampar? Porque ele está em cima
do meu conteúdo. Se eu tivesse no paginação, aí ele ficava por cima, tá? Mas como não está, não tem problema. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar esse Pato Donald aqui selecionado. Vou lá no menu Janela, Texto em contorno. Vou pedir para deixar desse jeito, ó, quebra de texto em torno do objeto, tá? E aqui, onde está ajustará, eu vou colocar, opa, aqui embaixo, ó, tipo, eu vou colocar canal alfa. Pronto. Por quê? Porque o canal alfa, ele deixa apenas o elemento que não está transparente. Eu vou aumentar um pouquinho aqui essa minha transparência, essa marca, pronto. Que daí ele consegue trabalhar legal, ó. Beleza, tá? Então, esse daqui é meu documento. E vou trazer aqui agora aquela outra imagem que eu peguei da Disney, ó. Então, vou lá no menu Arquivo. Opa, clicar fora, né? Senão não vai dar certo. Arquivo. Inserir. E eu vou trazer... Cadê? Aqui. Aí, agora eu vou trazer até aqui, encostando na minha sempre lembrando, ó, que eu tenho que encostar até a minha sangria, porque senão depois na hora de eu mandar imprimir ele não corta certo, tá? Fica feio. E vou fazer o mesmo processo, ó. Clico nele, janela, texto em contorno, vou colocar esse quadrado aqui e eu só vou falar para ele que eu quero uma separação na parte superior com 3 milímetros. Prontinho, tá feito. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer para poder terminar isso aqui? Eu só preciso salvar como PDF. Aí eu faço o seguinte, ó, vou no menu Arquivo, Exportar. Né? Então o nome dele vai ser Revista Final. Aqui o tipo vai ser sempre o Adobe PDF para impressão, tá? Sempre vai ser isso daqui. E vou pedir para salvar. Lembrando que toda vez que eu for trabalhar com PDF, né, para impressão, aqui tem que ser sempre o PDFX. Por que tem que ser sempre esse PDFX? Tem que ser sempre esse PDFX para que ele possa entender que isso vai ser impresso em alta qualidade. E a compatibilidade sempre a menor possível aqui, ó, tá? Por que sempre a menor possível? Porque essa impressão, né, que você for mandar, vai depender basicamente da máquina que a pessoa tiver em casa. Então, se por um acaso eu colocar um PDF muito alto e a minha máquina da pessoa for muito antiga, ela não abre. Então, sempre eu coloco o menor que tiver aqui. Aqui no nosso caso, eu vou deixar para que seja exportado como páginas espelhadas, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Creio que não. Só isso. E vamos pedir para exportar. Agora espera um pouquinho. Pronto, acredito que já foi. Vamos dar uma olhada lá, aqui ó, na área de trabalho, com o nome de revista final. Tá feito o meu documento, ó. Olha lá, então a minha página, né? Nota que ele põe aqui o nome da editora, o nome da revista e a mesma coisa aqui, ó. Certo, Nathan? Alguma dúvida até aqui?
Muito obrigado. Então, seguinte, né? A gente vai dar uma parada por hoje, né? Porque aqui a gente terminou a parte do InDesign. E agora o que a gente teria que fazer se tivesse no presencial era vocês montarem uma página dessa, né? Assim como a gente montou também aquela dos numeradores, tá? E a próxima aula a gente já começa a parte do Premiere, tudo bem? Beleza então, Natan. Então assim que a aula subir, eu mando